O gap de performance é o quê? É o resultado atual daquela operação versus a meta que ela tem. Esse gap de performance, ele representa exatamente a diferença entre o que você está fazendo e o que você precisa buscar para atingir aquela meta. E é por isso que quanto maior for o gap, quanto maior é esse gap, maior é a diferença e maior vai ser o desafio. Então, um profissional que tem pouca experiência em bater metas, ele vai ficar realmente mas muito preocupado mesmo quando ele vê uma meta muito grande. E aí talvez ele não consiga nem sair do lugar e para avançar no sentido de conseguir atingir o seu objetivo e consequentemente bater aquela meta. E aí ele paralisa. E como é que você consegue fazer para isso tornar isso mais fácil? Então, para você tornar isso mais fácil, é necessário fazer o que eu costumo falar o seguinte: fatiar o desafio, transformando um grande problema em vários pequenos problemas. Talvez não pareça algo tão intuitivo para você, afinal você antes tinha um único problema para resolver, um desafio para superar, e agora, na hora que você fatia, se transformou em vários desafios, em vários problemas. Mas então, por que para você fatiar um grande problema, por que isso vai deixar você mais próximo de conseguir bater a sua meta na logística? Bom, eu vou te explicar o porquê. E para te explicar o porquê, e para isso ficar bem claro, para isso aí você guardar, eu vou te dar um exemplo dos alpinistas. Isso é muito legal você entender, porque vai ficar claríssimo porque que quando você tem um grande problema e você consegue ter vários pequenos problemas, isso vai deixar você muito mais próximo de conseguir bater a sua meta na logística. Então vamos lá, vamos falar um pouco dos alpinistas. Vamos nos espelhar nos alpinistas que eles escalam grandes montanhas. Muitos desses grandes alpinistas, eles possuem como uma meta, a sua principal meta relacionada ao esporte, o desafio de escalar o Monte Everest. O Monte Everest, não sei se você sabe, mas ele faz parte de uma cadeia de montanhas lá no Himalaia, e o pico do Monte Everest ele fica entre o Nepal e o Tibete. Bom, esse pico ele possui mais de 8.000 metros de altura. E quando o alpinista se prepara para escalar o Monte Everest, qual que é a meta dele? A meta do alpinista é atingir o pico, atingir aí os 8.000 metros. Essa é a meta do alpinista. Bom, só que é um desafio gigantesco, você concorda? Como é que você vai fazer para chegar a 8.000 metros de altura? E não tem como um alpinista simplesmente sair do zero até 8.000 metros. Ele não consegue fazer isso. Ele precisa fazer como? Ele precisa fazer por etapas. E cada uma dessas etapas tem o seu próprio desafio. Cada uma delas tem alguma dificuldade que o alpinista vai precisar vencer. No entanto, o nível de dificuldade ele vai aumentando na medida que ele vai subindo a cadeia, que ele vai subindo a montanha. E cada etapa que ele vai ter que vencer vai ter o quê? O seu próprio planejamento. Porque cada uma dessas etapas tem a sua peculiaridade, tem os pontos que ele precisa vencer, tem os pontos que ele tem que realmente montar ações para conseguir superar aquele ponto. E quando ele fatia essa montanha, ele vai transformando todo aquele grande desafio de chegar ao pico do Everest em pequenos desafios. Esses pequenos desafios que ele vai superando, ele vai ficando cada vez mais próximo de atingir a meta principal, que é atingir o pico da montanha. No final das contas, o que o alpinista ele faz? Ele transforma um grande problema, no caso atingir o pico do Monte Everest, em pequenos problemas, que são cada uma dessas etapas que ele precisa superar para conseguir chegar lá no pico. Bom, com certeza esses pequenos problemas são muito menos difíceis de serem superados do que se ele fosse direto buscar atingir o pico. Se ele não fatiasse aquele grande desafio,
ele não chegaria no pico e não conseguiria bater a meta dele, que é atingir o pico do Monte Everest. Por isso que os grandes alpinistas, eles fatiam a montanha e eles costumam dizer, né, que eles vão vencendo a montanha aos poucos. Se eles não fizerem por etapas, quiserem de um dia para o outro subir tudo, ele não consegue atingir. E quando ele traz essa situação para o nosso dia a dia corporativo, né, vai ficar ainda mais claro por que você precisa fatiar o problema. O gap de performance que tem hoje na sua operação. Se você tem que fazer isso para que você consiga ficar ainda mais próximo de bater a sua meta na logística. Pensa assim, o que é mais fácil de se resolver? Um grande problema ou um pequeno problema? Um grande problema, com certeza, ele possui diversas causas que estão fazendo com que a performance daquela operação não esteja indo tão bem. E quando a gente tenta achar a solução para resolver um grande problema, as soluções parecem muito mais complexas, muito mais difíceis e no final acabam sendo pouco específicas. Você não sabe exatamente o que tem que fazer para atacar aquele problema. Por isso que quando você deve pegar, né, um grande problema e transformá-lo em um pequeno problema. Porque fica muito mais fácil achar a solução para um pequeno problema. E quando você acha a solução para um pequeno problema, você começa a tornar aquela solução muito mais específica e muito mais clara. O que pode e o que deve ser feito para reverter aquela situação. Então, atacando pequenos problemas, você consequentemente está atacando um grande problema.